Olá, gente querida! Hoje é quarta-feira da 25ª semana do Tempo Comum, mas a Igreja celebra a memória de São Padre Pio, frade, capuchinho, homem de Deus, grande missionário, um grande servo do Senhor. A palavra do Santo Evangelho desta quarta-feira é exatamente o envio missionário que Jesus faz dos 12 apóstolos. Aliás, a palavra apóstolo significa exatamente enviado, missionário. O texto é de Lucas, no capítulo 9, versículos 1 a 6. Naquele tempo, Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, e os enviou a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa em que entrardes, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, no Evangelho de Lucas, acontece o envio missionário dos apóstolos, dos 12, agora no capítulo 9. No capítulo 10, haverá o envio dos 72 discípulos. Lucas narra 2 episódios de envios missionários. Os 12 têm mais um caráter para dentro de Israel, os 72 têm mais um caráter de antecipação da grande missão aos gentios, aos pagãos. O texto é muito curto, são apenas 6 versículos e muito belo ao mesmo tempo. Nos versículos 1 e 2, Jesus dá autoridade aos apóstolos e os envia. Isto é, ele dá a ordem do envio. Nos versículos 3 a 5, ele dá as orientações práticas, como os missionários devem ir e como devem se comportar. E finalmente no versículo 6, aí temos a comprovação de que eles de fato partiram. Versículo 1 e 2, Jesus dá autoridade e poder para expulsar o demônio e para curar doenças. No versículo 2, ele os envia para proclamar o reino de Deus e para curar. É muito interessante como Lucas trabalha com estes pares: expulsar o espírito impuro e curar doenças.
depois anunciar o reino de Deus e curar. Isto é, a identidade da igreja é essa. A igreja é livre, disponível, pobre, nas mãos do Senhor nosso Deus, para que Ele nos envie em missão. Essa é a grande identidade da igreja. A igreja é missionária na sua própria natureza. Exatamente porque a origem da igreja, a igreja nasce da ação missionária do Espírito Santo. Aqui está o primeiro elemento. A igreja é missionária na sua essência. A igreja é missionária por natureza, porque a sua origem está exatamente no coração do Espírito Santo de Deus, que sopra onde quer e com a sua dinamicidade promove o movimento missionário. E a igreja é enviada com poder e autoridade. Esse poder e essa autoridade são doados pelo próprio Cristo. É um modo de dizer que a igreja participa da mesma missão de Jesus. Os apóstolos são associados à mesma missão de Jesus. Ao mesmo tempo em que eles devem anunciar a palavra do reino, eles também devem curar. É um modo de dizer que palavra e ação libertadora caminham juntas. A ação libertadora, a cura dos doentes, é a confirmação da veracidade da palavra que foi proclamada. Os versículos 3, 4 e 5, aí Jesus dá as orientações práticas. Em que consistem estas orientações práticas? Na total confiança na providência de Deus e, ao mesmo tempo, no total despojamento e na pobreza. Lucas chega, inclusive, a ultrapassar as orientações de Marcos, e Lucas diz, inclusive, que não se pode levar nem bastão. É um modo de reforçar a pobreza, o despojamento e a confiança inabalável na providência do Senhor nosso Deus. Não se deve levar bastão, alfoge, pão, dinheiro ou 2 túnicas. Pobreza absoluta. Evitar todo tipo de charlatanismo, de exploração das pessoas. Por isso, no versículo 4, Jesus diz: entre na casa e permaneça aí nessa casa, numa única casa. Não fique passando de casa em casa. Passar de casa em casa é um modo de explorar, de roubar a população pobre, de raspar dinheiro dos pobres. Jesus então cuida para que os missionários não sejam charlatães, não procurem raspar dinheiro do povo. Ao mesmo tempo, no versículo 5, caso haja alguém que não queira acolher a palavra, os missionários devem, inclusive, sacudir a poeira das sandálias para que nada da incredulidade, da falta de fé, grude nem mesmo na sandália deles, em testemunho contra a incredulidade daqueles que não quiseram acolher a palavra. Finalmente, o versículo 6 constata: eles partiram, foram pelos povoados, pelas aldeias, por todos os lugares, e eles partiram proclamando a palavra de Deus, a palavra do reino,
e, ao mesmo tempo, operando curas. É um modo de dizer que palavra e ação libertadora se complementam e são uma grande expressão do reino de Deus. Para a nossa oração, guardemos então no dia de hoje estes elementos. Primeiro, a missão é a natureza mesma da igreja, porque a sua origem está fundamentada na missão do Espírito Santo. Segundo, Jesus dá poder e autoridade à igreja, para que a igreja exerça a mesma missão que ele realizou. Terceiro, total despojamento, pobreza e confiança, para colocar toda a confiança na providência de Deus. E quarto, unir a proclamação da palavra com a ação libertadora e salvífica. Minhas irmãs, meus irmãos, no dia de hoje, oremos de modo especial por todos os missionários e missionárias que estão espalhados pelo mundo afora. E eu peço de modo especial a oração de vocês pelos missionários brasileiros que atuam em Moçambique e que estão padecendo horrores, sofrendo imensamente por causa de grupos que perseguem os cristãos naquele país africano. Um abraço a você, fique com Deus, até amanhã, se Deus assim nos permitir. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima.